Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, em mais esse devocional, onde hoje, especialmente hoje, por mais que eu me debruce nas explicações, por mais que eu possa me esforçar e encontrar palavras e vocabulários fáceis para você entender, por mais que alguém possa fazer a leitura da palavra, por mais que nós nos esforcemos ao ponto de tentarmos fazer com que você entenda aquilo que será explicado, se o Espírito Santo não agir e não deixar, não há o quanto nós nos esforcemos para te explicar, você não vai entender nada do que será dito aqui. Hoje nós vamos tratar sobre a blasfêmia do Espírito Santo. E se o próprio Espírito Santo, se o próprio Deus não permitir que você entenda, não há como te explicar. Então, antes de começar a fazer as leituras da palavra, antes mesmo de começarmos a orar, eu já faço aqui um pedido ao Espírito Santo. Que esse devocional tenha chegado em você a tempo de você conseguir entender o que será explicado. Porque se esse devocional chegou em você fora do tempo, não vai adiantar você assistir. Porque o seu coração já está petrificado. E não resta outra coisa para você, a não ser a condenação. Então eu quero começar aqui com algumas perguntas para você analisar. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? Qual é a diferença entre blasfemar contra o Espírito Santo e cometer outros tipos de pecados ou blasfêmias? Quais são as possíveis consequências espirituais de alguém que blasfema contra o Espírito Santo? Como que nós podemos discernir se alguém está em perigo de blasfemar contra o Espírito Santo e quais são os sinais de alerta para identificar se essa pessoa está blasfemando ou não contra o Espírito Santo? E o que as Escrituras nos ensinam com relação ao arrependimento e à restauração para aqueles que podem ter cometido blasfêmia contra o Espírito Santo? Há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é só dirigir palavras de baixo calão, ou seja, palavrões contra o Espírito Santo? Ou existe algo além disso? Se você puder, e se você ainda estiver aqui assistindo esse devocional gravado, ora e pede a Deus discernimento. Pede a Deus que Ele revele para você. Peça ao Espírito Santo que Ele seja gracioso nesse momento com você, para te revelar se você está ou não blasfemando contra Ele. Eu espero que você ainda tenha tempo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Pai, nós te agradecemos, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu, Pai. Pai, nesse momento, eu venho aqui, Pai, como teu servo, sabendo eu que não sou merecedor da tua presença, sabendo eu, Pai, que a única coisa que eu mereço é a ira, é a condenação. E que se não fosse pelo o teu amor, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu não poderia estar aqui. Se não fosse por isso, Pai, jamais o Espírito Santo poderia me revelar aquilo que hoje eu vou tentar e me esforçar e me debruçar nas explicações e no discernimento da tua palavra para todos os meus irmãos, tanto os que estão aqui ao vivo, como os que estão acompanhando no módulo gravado.
O desejo do meu discernimento, Pai, é que essa palavra chegue aos corações daquelas pessoas que necessitam. E, se possível, Pai, perdoa os pecados daqueles que estão blasfemando. Por favor, meu Deus. Pai, que não seja eu falando, mas o próprio Espírito Santo revelando a verdade. Que todas as palavras procedam exclusivamente da tua palavra, da Bíblia Sagrada. Nós repreendemos, Pai, nesse momento, todo espírito imundo e tudo aquilo que é contrário e que possa atrapalhar o discernimento dessas pessoas que acompanham. Paizinho eterno, nos guia pelas tuas veredas de justiça, nos mantendo com os pés fixos e os olhos fitos para o alvo que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, cuida de nós nesse dia, prover o pão do dia de hoje, Pai. E que, acima de tudo, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, porque ela é boa, perfeita, amável, agradável. É o que nós oramos e é o que assim já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. A leitura do versículo-chave de hoje não poderia ser outra. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, do versículo 31 ao 32. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para você acompanhar diretamente dela, lendo a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia na sua mão nesse momento, eu ainda assim estou compartilhando na tela do seu computador, do seu celular, onde quer que você esteja assistindo a leitura da palavra. Leia a palavra, peça para que Deus te dê o discernimento e que Ele mesmo trate com você. Quem vai fazer a leitura da palavra hoje, das leituras de hoje, é a minha tia Maria. Então, tia Maria, por favor, pode fazer a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Amém. Louvado seja Deus. Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Amém? Amém, tia. Deus Por enquanto é isso. O Senhor tem misericórdia de todos que estão acompanhando esse devocional. Bom, este é um assunto, tá, que exige uma atenção muito grande para a nossa compreensão. E como eu mencionei no início, não importa o quanto eu me esforce para explicar para você, se o Espírito Santo não revelar, vão ser palavras jogadas ao vento. Se o Espírito Santo não agir, não adianta eu te explicar, você não vai entender. Então, enquanto eu estiver explicando, pede a Ele, por favor, pede a Ele para Ele revelar para você. Pede a Ele para você ouvir a voz dele. Pois existem implicações eternas em nossas vidas espirituais. Principalmente complicações eternas para quem blasfema contra o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é a natureza do pecado, para você entender sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, ele nos ensina que todo pecado é blasfêmia. E esses pecados, eles podem ser perdoados. E ele faz isso mostrando a sua grande misericórdia. Olha só o que Cristo fala aqui no versículo 31.
todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado, toda blasfêmia ela é perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Em seguida, Jesus ele deixa ainda mais claro: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, o Filho está com letra F maiúscula. O Filho ele se refere a ele próprio, ao próprio Jesus. Todo aquele que disser uma palavra contra mim, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nessa era, nem na era que há por vir. Então Jesus ele demonstra o seu amor aqui para declarar: olha, todo pecado ele é perdoado. Se você pedir perdão e se arrepender verdadeiramente, genuinamente, você será perdoado. Contudo, ele nos adverte sobre um pecado específico que não é perdoado. Não tem perdão para esse pecado. Note que quem está falando que não tem perdão não sou eu, Joelson. Se você está lendo aí na sua Bíblia, se você fizer a leitura, você vai perceber claramente que quem está falando que não será perdoado a blasfêmia contra o Espírito Santo é o próprio Cristo, é o próprio Salvador, é o próprio Jesus. Está aí na sua Bíblia, é só você ler. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. Ponto final. Não tem o que tirar nem pôr. Não tem perdão. Certo, Joelson. Eu já sei a natureza do pecado. Eu já sei que o pecado ele é perdoado. Que qualquer blasfêmia é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Você já sabe a natureza do pecado. Você já sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo não se trata apenas de um simples deslize de palavras. Falei um palavrão contra o Espírito Santo. Não é só sobre isso. Mas também uma atitude persistente em rejeitar a obra e a influência do Espírito Santo na sua vida. Você insiste e persiste no pecado, sabendo que é pecado, e você persiste. O Espírito Santo usa de alguém para falar para você por várias e diversas e várias e diversas e várias e diversas e várias e diversas vezes que é pecado. Você sabe que é pecado. Você já entendeu que é pecado. Você já raciocinou que é pecado. Você já tem a consciência do que você está cometendo é pecado e ainda assim permanece no pecado. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é recusar em considerar a obra redentora de Deus em Cristo em você. É recusar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É recusar o sangue que foi derramado. É recusar os pregos que foram enfiados em Cristo. É recusar o abandono. Foi o ápice do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo olha para o alto e fala: Deus meu, por que me abandonastes? Deus se aparta de Cristo porque ele está repleto dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. E você, ao rejeitar isso, você blasfema contra o Espírito Santo.
E por qual motivo, por qual razão esse pecado é de uma gravidade tamanha, incalculável, que não há perdão? Por qual motivo? Esse pecado, ele é tão grave porque ele fecha a porta para a ação transformadora do Espírito Santo nas nossas vidas, na sua vida. É como fechar os olhos para a luz, como tampar os ouvidos para aquilo que alguém está falando. É como se você estivesse lendo e na hora que você visse uma palavra que vai de encontro àquilo que você quer, você simplesmente ignora e não lê. É escolher permanecer na escuridão, sabendo que você está errado. É e isso que te afasta do poder da transformação que o Espírito Santo quer causar na sua vida. E isso é blasfemar contra o Espírito. Só que eu não quero aqui nesse momento apenas ficar falando para você. Eu quero mostrar na Bíblia, eu quero que você leia a Bíblia e você perceba, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, exemplos de blasfêmia contra o Espírito Santo, onde o próprio Deus fala a respeito disso. A primeira leitura que eu quero que você faça comigo, para que você possa entender que não é só apenas as palavras que estão sendo proferidas da minha boca, dos meus lábios, mas para que você consiga entender que está escrito na Bíblia. Irmão, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. A Bíblia toda, ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo, e rejeitar o que está escrito na Bíblia é blasfemar contra o Espírito Santo. Você compreende a gravidade do que é, nesse momento, você simplesmente rejeitar e desligar e parar de assistir esse devocional porque, de repente, você está sendo confrontado? Fazer isso é blasfemar contra o Espírito Santo, porque nós vamos ler a palavra de Deus aqui mais uma vez. E deixar de entender sobre isso e deixar de lado é deixar que o Espírito Santo fale com você, e isso é blasfêmia. Esse pecado ele não vai ser perdoado. E não há salvação sem pecado, sem perdão de pecado. Não tem salvação, irmão, sem perdão de pecado. Achar você que você vai ser perdoado sem você pedir perdão dos seus pecados, sem que Deus perdoe o seu pecado, você achar que você vai ser salvo, não vai, não vai, não vai. Então, por favor, continua assistindo. Deixa o Espírito Santo tratar com você. Deixa o próprio Deus falar para você. Se arrependa dos seus pecados. Tome jeito na sua vida. Faça a decisão que você já sabe que você tem que tomar, que é se apartar do pecado. Talvez esse seja o último aviso que o Espírito Santo vai te dar. Talvez seja o último aviso. Talvez você não tenha mais uma outra oportunidade. E a decisão que você vai tomar aqui de continuar ou de parar vai fazer com que o próprio Deus endureça o seu coração. E isso é uma decisão muito séria que você vai ter que fazer agora. E,
E eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia. A leitura que nós vamos fazer está em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 21. Tia Maria vai fazer a leitura novamente. Tia, a senhora pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Amém? Eu vou explicar para você. O Espírito Santo vai falar para você agora. Misericórdia. O Espírito Santo ele vai falar para você agora. Aqui nessa passagem, é Deus que está falando para Moisés. Deus ele está falando para Moisés. E ele está dizendo para Moisés que ele vai endurecer o coração do faraó para que ele não deixe o povo, para que ele não deixe que a obra do próprio Deus seja realizada. E isso existe um motivo. Existe um motivo, eu vou te explicar por que Deus endurece o coração. Eu vou explicar para você. Antes de explicar, eu quero que você faça mais uma leitura comigo. Também está no livro do Êxodo, no capítulo 7, no versículo 3 e no versículo 4. Capítulo 7, no versículo 3 e no versículo 4. Tia Maria, pode ler de novo, por favor. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir a vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Amém, obrigado. Amém. Amém. Então vamos lá. Esse sofrimento, esse endurecimento do coração do faraó, quando Deus transforma o coração do faraó em rocha, em pedra, tirando do faraó o entendimento, aqui é apresentado como uma parte do plano de Deus para demonstrar o poder de Deus e o poder da sua glória. Perceba você que mesmo o faraó não deixando, o propósito de Deus é que ainda mesmo assim, que o próprio rei, o poderoso e o grandioso faraó não deixando, ainda assim, a obra de Deus ela é realizada na vida do povo de Israel. Ainda assim, Faraó não ouve a voz de Deus. Faraó tem o seu coração endurecido, petrificado, transformado em rocha pelo próprio Deus. Deus endurece, tira o entendimento do faraó, mesmo com tantas coisas, tantos milagres sendo feitos. Versículo 3. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito. Deus, ele manda as pragas. Deus manda tudo aquilo. E ainda assim, Faraó não consegue entender porque o coração dele está como pedra. Deus cegou o entendimento do faraó.
E isso para que o seu poder possa ser manifestado, para que a obra dele, a obra de Deus, possa então sobre o Egito e com um poderoso ato de juízo, ele tira o povo dele das mãos do Egito. Deus endureceu o coração do faraó como castigo ao faraó, ao rei, porque o coração dele já estava duro e já estava oposto a Deus. Deus não endurece o coração de Faraó por maldade do próprio Deus. Não, 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 não é isso. Faraó já estava com o coração endurecido. Dois pontos eu quero que você entenda aqui. Primeiro, ao aumentar a dureza do coração do Faraó, Deus estava agindo segundo um princípio divino que se aplica a todas as pessoas que são impertinentes, todas aquelas pessoas que fazem o que dá na telha. Esse princípio santo, ele se aplica, esse princípio divino, ele se aplica em todas as pessoas que são desobedientes e que continuam blasfemando contra o Espírito Santo e contra a ação poderosa de Deus. Esse princípio é evidenciado quando Deus entrega as pessoas aos seus desejos pecaminosos e quando o próprio Deus permite que esse erro possa se apossar daqueles que recusam a amar a verdade da palavra de Deus e recusam a obra de Deus. Então Deus deixa que o próprio pecado tome conta da pessoa. A pessoa vive mentindo, todo dia a pessoa mente, não tem necessidade nenhuma de mentir, mas a pessoa mente o tempo todo, o tempo todo. É uma mentira que é, sabe, a mentira nunca ela é necessária, mas sabe, aquela pessoa que está ali do seu lado e que fala uma mentira e você olha assim, meu Deus, por que não falou a verdade? Não tinha consequência nenhuma se falasse a verdade, por que não falou a verdade? Se falasse a verdade, não ia fazer a menor diferença, mas preferiu contar a mentira. A pessoa ela opta pela mentira, mesmo que se falasse a verdade, não houvesse consequência nenhuma. Imagina só, a minha tia Maria é dona de um comércio, ela me ama. Aí eu chego lá, ela deixa lá na porta da Joelce, ela me chama de Joelcim. Joelcim, olha aqui enquanto eu vou ali no banheiro. Ah, tá bom, tia, vou lá. Aí eu fico ali olhando. Aí, do lado, tem um piper, um bombom, um piper. Você já viu um piper? Aí eu pego o piper, coloco na boca e, e como o piper. Aí eu pego o piper e sem querer ali, conversando com outra pessoa, eu deixo a casquinha do piper, né? A embalagem do piper que eu acabei de comer, botei na boca, mastiguei, engoli, tá lá. Tá lá o piper lá, a casquinha do piper em cima da mesa. A tia Maria chega, volta. Oi, assim, tudo bem, tudo. Meu filho, quem foi que comeu esse piper que tá aqui, o bombom piper? Ela me ama. Não ia fazer diferença nenhuma se eu chegasse para ela e falasse assim, tia Maria, fui eu que tirei um e comi. Não ia fazer diferença nenhuma. Mas eu preferi mentir. Aí eu vou falar pra tia, eu não sei, já tava aí. Não ia fazer diferença nenhuma. Tem gente que age assim. Age assim porque o próprio Deus já entregou ela para os seus pecados. Para esse tipo de gente, esse tipo de mentira é indiferente. Tanto faz. Eu contar uma mentira. A pessoa sai de casa falando que vai para um lugar. Aí chega, desvia o caminho e na volta, ao invés de falar que desviou o caminho porque foi falar com alguém, contou a mentira. Eu estava em outro lugar e na verdade não estava. E se falasse a verdade,
não ia fazer a menor diferença no resultado, mas preferiu a mentira, porque está engodado com a mentira. Faraó já estava com o coração endurecido, ele já tinha decidido não liberar o povo de Israel. Já tinha decidido. Segundo ponto que eu quero que você observe: os juízos das primeiras pragas, se você ler um pouquinho, se você pegar aqui as primeiras pragas que Deus manda, elas abrandam um pouco o coração do faraó. Porém, quando a praga ela passa, ela se afasta, quando ela cessa, o coração do faraó volta a se endurecer. Sabe, é como se eu estivesse no problema, aí a pessoa está envolvida no problema, Deus apazigua esse problema, diminui o problema, afasta o problema e o coração da pessoa, ao invés de se voltar inteiramente para Deus, ela não faz isso. Ela endurece de novo e volta a pecar. A pessoa ela tem um problema, ela vive o problema, ela está imbuída no pecado. Deus tem misericórdia, porque a pessoa não merece, nós não merecemos, a pessoa tem misericórdia de Deus. Deus alivia, afasta o pecado, dá uma bênção para a pessoa, e a pessoa, ao invés de fazer o que é certo com aquela bênção que ela recebeu, ela começa a pecar de novo. Foi o que aconteceu com o Faraó. Pega a sua Bíblia e lê aí. Você vai ver, Faraó começa a ficar ali com o coração, né, aliviado. Só que ao invés dele chegar e dizer, olha, Moisés, vai, leva o povo. Estão tudo perdoado, leva. Não, ele não faz isso. E quando faz, ainda vai lá perseguir o povo. Então, quando Deus endurece o coração do faraó, não é porque Deus é mau. Deus entrega ao faraó a consequência da própria decisão dele. Foi o próprio faraó que endureceu o seu próprio coração. Então Deus disse, já que você quer ficar com o coração endurecido, filho, então fique. Quando Jesus voltar, ele vai separar o joio do trigo. O trigo vai para o celeiro, o joio vai ser queimado. Jesus vai voltar e Deus vai dizer assim, olha, fulano, você me escolheu. Entra no gozo do teu pai, vem para a cidade que eu construí e edifiquei desde antes desse mundo. Entra, filho, entra. Você, Cicrano, você escolheu pecar, foi escolha sua, foi uma escolha deliberada, foi uma escolha consciente, foi uma escolha porque você quis. O meu filho fulano, o meu filho José, o meu filho fulano, meu filho, os meus filhos, a Mariazinha, o fulano, eu mandei 100 filhos meus falar para você que o que você estava vivendo era pecado, você foi convencido que era pecado, você sabia que era pecado e você continuou pecando porque você quis. A decisão foi permanecer no pecado, está aqui a condenação, vá para o inferno, se abrace com Satanás e desça. Jesus ele vai vir para entregar para nós aquilo que nós escolhemos, irmão. Do mesmo jeito que Deus entregou para o faraó aquilo que ele quis. Deus não endurece o coração do faraó porque Deus é mau. Deus endurece porque foi a decisão do faraó. Quando a pessoa ela insiste na rebelião contra Deus e contra a sua palavra, Deus, por fim, ordena que aquele coração seja endurecido. Acabou, liquidado, fim de tudo. Não tem mais conversa. E para não ficar só no Velho Testamento, né, porque tem gente que não considera o Antigo Testamento só o Novo, então vamos para o Novo Testamento e que o Senhor possa
tratar com você, meu irmão, e você conseguir entender que a palavra toda, a Bíblia, ela responde à própria Bíblia, ela é um todo, ela se completa. Vamos ler Romanos 9:18. Romanos capítulo 9, versículo 18. Quem vai fazer a leitura novamente é a tia Maria. Tia Maria, pode ligar o microfone, por favor, e fazer a leitura para nós de Romanos 9:18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Amém? Misericórdia de nós, meu Pai. Misericórdia, tia. Misericórdia. Só Deus mesmo. Tem Só, misericórdia. só Deus, tia. Só Deus. Irmão, Deus é Deus. Comigo ou sem mim, Deus é Deus. Deus não precisa de mim para ser Deus, não. Deus não precisa de mim. Deus não precisa desse devocional para a palavra dele chegar a ninguém ou chegar a quem quer que seja. Deus usa um burro para falar. Você sabe do que eu estou dizendo. Está escrito na palavra. Se você nunca leu, Deus usa um burro para falar para um profeta. Para o profeta se endireitar nos seus caminhos. Um burro, um animal, um jumento de carga. Deus não precisa de mim, não, irmão. Deus não precisa desse devocional para essa palavra chegar a alguém e se converter. Não precisa, mas ele tem prazer em nos usar. Ele se regozija em nos usar. Deus é Deus. E por amor, por misericórdia, pela sua grandiosa graça, ele nos permite, nos dá a oportunidade de nós sermos convencidos da justiça, da verdade e do juízo, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo com você agora. Te convencendo daquilo que você está errado, te mostrando a verdade e evidenciando a condenação, o juízo daquilo que vai acontecer se você permanecer com o coração petrificado e não se apartar de uma vez por todas do pecado. Novamente, pode ser a última oportunidade que Deus está te dando para falar para você e dizer: arrependei-vos. É importante notar que em outros momentos, a palavra de Deus, a Bíblia, fala sobre o sofrimento do próprio coração como uma consequência da decisão, da escolha da pessoa. Novamente, vamos ler Romanos. Só que agora vamos voltar um pouquinho. Lá no capítulo 1, você vai ler o Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 28. Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao 28. Vamos ver o que é que está escrito na palavra de Deus. Amém. Diz assim: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo
o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Sangue de Jesus tem poder. É Amém. pesado, irmão, é pesado. Você está vendo o que é que a palavra de Deus declara para aqueles que insistem em permanecer no pecado? É todo tipo de depravação, irmão. Depravação sexual, mentira, é imoralidade, homem com homem, mulher com mulher, é fornicação, sexo fora do casamento, é tudo que não presta, toda impureza. Nós somos entregues para elas quando nós desprezamos o conhecimento de Deus. Espírito Santo, revela para essa pessoa, por favor. Tá aqui, ó, versículo 28, por favor. Espírito Santo trabalha. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para que praticarem o que não deviam. O próprio Deus endurece o coração desse tipo de gente. E essas pessoas vão praticar o que é mal. E não tem mais perdão para esse tipo de gente. Não tem mais perdão. Acabou tudo. O que resta? Quando chega nesse ponto, é só esperar a volta de Cristo Jesus e você viver uma condenação eterna no inferno. E o inferno existe. E não é uma criação de Satanás. O inferno não é uma criação de Satanás. Satanás, a única coisa que ele criou foi a mentira. A única coisa que Satanás criou é a mentira. É a única coisa que o Satanás é pai, o criador, é da mentira. Certo, Joelce. Agora nós entendemos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E como resolver, se é que ainda tem tempo, né? Como resolver? Irmão, se você já blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais como resolver. Não tem mais perdão. Jesus diz isso, não tem mais perdão. Mas antes que você chegue ao ponto de blasfemar para não ser perdoado, existe como se livrar disso antes de você blasfemar. Lembre que todos nós somos pecadores. Eu sou pecador. Um pecador arrependido de tudo que fiz. Antes de praticar a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu me arrependi. Antes. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. E eu não endureci o meu coração como o faraó, como está descrito aqui em Romanos, nós fizemos a leitura. E antes que Deus pudesse endurecer o meu coração, eu me arrependi. Antes que Deus endurecesse o meu coração. Antes de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, primeira coisa, a importância do arrependimento. Por isso que eu peço a Deus que esse devocional ele chegue em muitas pessoas antes que elas endureçam o coração e antes que o próprio Deus endureça o coração. Então, primeira coisa, se arrepender. É crucial lembrar que enquanto houver arrependimento sincero, nenhum
nenhum coração será rejeitado por Deus com arrependimento sincero antes de blasfemar. Deus, ele é misericordioso e ele deseja a restauração de todos. Ele não sente prazer na morte de ninguém. De ninguém. Mas você precisa se arrepender antes que o seu coração seja petrificado pelo próprio Deus. E como evitar a blasfêmia? Como evitar? Primeiro, busque intimidade com o Espírito Santo. Cultive um relacionamento íntimo com ele. Ore. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. Leia a palavra de Deus e, acima de tudo, obedeça. Obedeça. Segundo, primeiro é buscar intimidade. Segundo, é ter o discernimento espiritual. Esteja atento para discernir a obra de Deus na sua vida. Deus vai falar com você. Ele vai mandar pessoas para falar para você se converter dos seus pecados. Ele vai te revelar em sonhos, te mostrando o quanto a sua vida está suja e como você deve se limpar. Ele vai te acordar no meio do sono, te incomodando, você aqui sentindo um incômodo. Poxa, estou fazendo tudo errado na minha vida. E você vai sentir aquela angústia no seu peito. É o Espírito Santo falando com você. Não atribua ao maligno o que é claramente obra do Espírito Santo. Por favor, não atribua. Porque isso também é blasfemar. Você atribuir os avisos do Espírito Santo àquilo que é de Satanás. E terceiro, faça a confissão de arrependimento. Vai para o teu banheiro, se tu não tiver uma porta no teu quarto. Se tiver uma porta no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e faz uma confissão de todos os pecados. Abre a boca e fala cada um deles. Pai, menti. Pai, assisti um filme deplorável. Pai, me masturbei. Pai, me prostituí. Pai, fiz sexo fora do casamento. Pai, e fala tudo. Fumei, bebi, injetei drogas. Fala tudo para ele. Ele sabe de tudo, mas fale, abra a boca e fale. Declare tudo. Depois, abra sua boca e continuamente peça perdão a ele. Se você tiver condição física, coloque a sua testa no chão em sinal de humilhação. Se humilhe e peça perdão a ele. Confesse. Peça perdão a ele. Entenda que nós, sem ele, somos trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o que as mulheres antigamente, quando não existia quando não existia pano para as mulheres se limpar de menstruação, elas usavam trapo e elas para colher aquilo que a Bíblia declara que nós somos, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, é o que nós somos, irmãos. Sem a presença de Deus, nós somos isso. Sem a presença do Espírito Santo, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Se humilhe, porque nós não valemos nada sem a presença do Espírito Santo. Nós não somos nada. Nós somos esterco sem a presença do Espírito Santo. Peça perdão a Ele. Se prostre no chão em humilhação a Deus e peça perdão a Ele. Peça para Ele te lavar. Peça para Ele te limpar, para Ele te dar calçados novos, te dar uma aliança e te vestir de vestes brancas. Peça perdão. Peça para Ele restaurar o seu coração, irrigar o seu coração.
com aquilo que vem do alto. Busque intimidade com Ele, através da oração, da leitura da palavra e da obediência. Discerne espiritualmente sobre todas as pessoas que estão falando para você se arrepender dos pecados, dos sonhos e de tudo aquilo que você sente aqui dentro, te incomodando por você estar pecando. Isso é obra do Espírito Santo. E terceiro, confesse o seu pecado. Peça perdão a Ele. Ele é fiel. E se for da vontade dEle, se ainda estiver no tempo, e se Ele considerar que você ainda não blasfemou contra Ele, contra o Espírito Santo, Ele vai te perdoar. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um aviso solene de Jesus para que nós possamos valorizar a atuação divina dele nas nossas vidas. Que nós possamos, com humildade, com gratidão, abrir o nosso coração para a obra do Espírito Santo, permitindo que ele nos guie, nos console e, acima de tudo, nos transforme em novas criaturas. Que a gente morra para a vida, para viver uma vida em novidade de vida, uma vida eterna na presença de Cristo. Faça uma oração comigo nesse momento de arrependimento. Se você chegou até aqui, pode ter certeza. Se você chegou até aqui nesse momento do devocional, se você está acompanhando gravado, você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo quer que você se arrependa dos seus pecados. Que você volte à face, que você dependa exclusivamente dele, não das coisas que estão no mundo, assim como nós lemos em Romanos 1, do 24 ao 28. Não pelas coisas que estão no mundo, mas por ele. Porque tudo isso aqui vai passar. A vida é um sopro. E vai passar. E tudo que a gente fizer aqui, nós vamos prestar conta. Não vai passar um J ou um tio. Toda palavra ela vai ser cumprida. Toda palavra. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de discernimento da tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou com muitas pessoas aqui, o Senhor ainda vai falar com muitas outras pessoas que essa gravação alcançará. Leva, Pai, a tua palavra, unge as pessoas para que elas possam verdadeiramente se arrepender dos seus caminhos. Usa esse devocional, usa o que quer que o Senhor queira para falar ao coração daquelas pessoas que necessitam de arrependimento. Usa, Pai, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Paizinho, também te pedimos para que o Senhor proporcione o pão do dia de hoje. Nos guia, Senhor, pelas tuas veredas de justiça até a volta do teu filho amado. Cuida de nós, Paizinho, em nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém, Jesus.